AudioJungle. Olá a todos, boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui mais uma super live. Com... Deixa eu só colocar aqui. Esse vídeo é um vídeo que está no nosso canal do YouTube. Para quem quiser olhar, desde o primeiro, nós já estamos no vídeo número 6, 6 de 8. Então temos ainda mais 2 semanas pela frente para que a gente consiga esclarecer ainda mais dúvidas sobre essas relações comportamentais, que é tão necessário nos dias de hoje. A gente recebe bastante perguntas também pelo Instagram, pelo direct do Instagram. E a prof chegou aqui, vamos colocá-la na linha. Olá, professora, tudo bem? Tudo bom, professor? Tudo certinho? Tudo. Como vai? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Ah, que ótimo, que ótimo. E aí, como é que mais vocês estão? Mais uma live. Não, a gente tá bem, tá tudo certo. Aqui tá entrando nos eixos agora, devagarinho, né? Não As coisas já aumentou vão... o número Não, de graças a casos? Deus. Não, graças a Deus, graças a Deus. Tem Ah, então controlado. tá. O povo também tem uma sinergia muito forte, né? Se adequa muito forte. Eu estava discutindo esses dias com outro professor que me chamou para fazer uma live sobre essa questão. E a gente chegou numa conclusão, assim, um pouco, talvez precipitada, mas dentro daquele momento, de que essas questões culturais, elas também afetam bastante, sabe? O desenvolvimento e a passagem de eventos como esse, né? Eu acho que os países da Europa, que como eles passaram por muitas guerras, né, recentes, assim, desde a Primeira Guerra Mundial até agora, foram eventos bastante mexeram com a Europa como um todo, né? Quando se declara aqui um estado de emergência, o pessoal sabe bem o que é essa expressão, né? E aí eles se adequam de uma maneira muito mais rápida às questões de mobilização, de educação, de socialização, né? de empatia, né? Ela é desenvolvida numa velocidade muito rápida, assim. Então, quando isso acontece, parece que elas já sabem como se organizar, né? E eu achei isso bem interessante aqui. A gente até falando sobre as questões de personalidade, né? O próprio governo, ele se uniu, né? Ambos os lados, porque todo governo tem os lados, né? Tem os contras, tem os a favor, mas nesse momento, assim, a gente percebe que todo mundo se uniu para logo aprovar as leis necessárias para que as coisas acontecessem o mais rápido possível, né? E Portugal acabou passando muito bem por essa situação, né? E, incrivelmente, tudo valorizou aqui. É incrível, sabe? Imóveis, terrenos. É? É incrível, assim. O próprio turismo ganhou porque eles achavam que tinham perdido o verão e É. acabou que não, porque as fronteiras abriram mais rapidamente, né? Então as coisas. Então é incrível perceber como se ganha, né, através dessa crise também. Então é uma crise que ela abalou muita gente, mas como a gente percebeu que o poder de mobilização ela acelera essa retomada, né? Muito interessante. Que coisa boa de ouvir. É, É muito bacana que vocês estão aí mais organizados e conseguindo passar por isso de forma, enfim, mais né, rápida, né? sem grandes consequências, né? Eu pensei que economicamente vocês também tivessem com essa questão da crise que vem no bojo disso tudo. Eu Não, mas tive isso é essa ideia. inevitável. Não, isso é inevitável, isso é inevitável. Mas o que se discute muito aqui é a própria relação, assim, a crise econômica, ela tem um impacto muito pior quando só você fica ruim, o resto do mundo fica bem. Então, quer dizer, quando o mundo todo entra em colapso, isso é um problema mundial a se gerenciar, né? Então, quer Aham. dizer, todo mundo dentro das suas possibilidades, claro, vai sofrer os impactos econômicos convencionais, né? Mas ele é um impacto econômico que é mundial. Então, quer dizer, se todo mundo perde, quem perde menos ganha ainda no fim, né? E quem Ah, retoma mais rápido a corrida, então é quem vai retomar mais rápido, né?
Mas para os brasileiros que chegam aí é necessário fazer a quarentena, né? Tem que É, ficar, não é? Eu, nesse, a nesse ideia. momento, nesse momento nem tá vindo, né? Voos daí para cá. De turista, não. Para o Brasil, não, né? Foi aberto só as fronteiras da própria Europa, né? Do Brasil é só quem tem residência aqui Sim, ou quem tem sim, algum parente, sim, alguma coisa nesse sentido. Aí sim, tem que fazer o teste aí, depois faz o teste aqui. Aí tem um sim. acompanhamento também, né? Tá bem complicado, assim. Mas, né? Ah, mas que Nada bom que saber que nós vocês não estão consigamos bem. superar. Tá indo devagarinho. Então tá bom. Então vamos lá, né? Então, a gente vai para sexta de 8 lives, prof. Olha como passa rápido. É, Né? Quando a gente vê já é quarta-feira, quando a gente vê já está conversando de novo, né? é. Mas o bom é que eu estou recebendo bastante perguntas, estou recebendo feedbacks muito positivos também em relação a esse trabalho que a gente está fazendo. Eu acho que dá pano para manga aí para outros projetos, né? É importante perceber a qualidade desse material para as pessoas leigas, vamos dizer assim, né? Porque para quem entende é mais uma contribuição mesmo, né? Para quem entende já sabe bastante sobre o que a gente está falando, mas o feedback quando vem das pessoas leigas sobre o que a gente está falando, e esse é o nosso grande objetivo, que é desmistificar isso, eu acho que a gente está tendo bastante sucesso, assim, eu estou muito feliz. Ah, que coisa boa. Fico feliz também. É. Bom, hoje a gente vai falar sobre. A gente vai falar sobre o grupo C, né? Que são os dependentes e os obsessivos compulsivos, pelo que eu tenho notado aqui. É isso, né? É isso. Como é Que, que são essas personalidades? pois é, a gente veio, né, principalmente do grupo B, onde a gente viu personalidades assim com características que entrariam mais dentro de uma estrutura, usando uma terminologia até mais psicanalítica, da perversão, no sentido de Uhum, pessoas que não se adequam à lei, né? Que só estão realmente predominantemente centradas, né, no seu prazer, né, em detrimento do que possam causar ao outro, né? Então tem uma certa tendência a transgredir, acho que a empatia também ela é mínima, né? Então uhum, são pessoas que a gente viu no grupo B, assim, só relembrando, que tem traços muitas vezes de desonestidade, de manipulação, de uhum. sedução, de Frieza mentir. emocional. No caso do antissocial, né, a gente Sim, sim, viu sim. muita frieza emocional, de mentira, né, hostilidade. Então, enfim, a gente veio do grupo B, que foi justamente, né, a gente tem aí gravado, né, para quem quiser ver, Sim, os antissociais, narcisistas, histriônicos e borderlines, e sim. que são, sim, absolutamente hoje, eu não sei se aumentou isso, embora eu acho que a gente esteja numa sociedade muito facilitadora para a emergência de traços patológicos de personalidade do grupo B, eu acho É. que hoje, pelo menos, é mais visível, sabe? É extremamente mais visível isso para a gente. E aí a gente começou a entrar no grupo C via o evitativo, né? E Uhum, agora com essas duas novas personalidades, dependente, obsessivo, compulsivo. E o grupo C é justamente o grupo dos ansiosos, né? Como a própria classificação psiquiátrica americana vai falar, é o grupo dos ansiosos e temerosos, né? Então a gente já está aqui com o oposto do grupo B. Já são pessoas que é, se preocupam demasiadamente com o outro, com o que o outro pensa, com os limites todos impostos pela lei, pela moral, pela ética, mas de uma maneira tão exagerada que podem reprimir muito também suas potencialidades, os seus desejos, né? sim, Então, sim. isso é muito importante. Então, eu não sei, professor, se você quer começar hoje pelo dependente ou pelo obsessivo compulsivo. Eu não sei o que Não, você acha melhor. eu acho que hoje a gente fecha o grupo C, né? A gente fecha as 10 personalidades patológicas
E semana que vem a gente tem um plus, né? Como meu pai dizia, a gente tem um plus a mais, que seriam as personalidades múltiplas, e depois a gente ainda vai fazer mais uma live falando sobre a psicopatia, né? Tá. Então, eu acho que hoje a gente poderia iniciar pelos dependentes e depois a gente fecha com os obsessivos compulsivos. Eu também tenho algumas perguntas para fazer aqui. É, E aí, se a gente tiver algum tempinho, a gente vai chamando as perguntas que eu venho recebendo também. tá. É assim, na questão das personalidades dependentes, eu até coloco assim, teve uma frase que eu coloco para iniciar no livro, que por você eu largo tudo, né? Eu não sei se você lembra quando você leu, Sim, sim. mas uma característica, acho que central da personalidade dependente é a extrema simbiose que ela vai fazendo com as pessoas é, ao redor. Em geral, nem são as pessoas, né? Costuma ser uma pessoa central Uhum. que vira a pessoa que ela vai se, digamos assim, hospedar, né? Vai se hospedar na pessoa, porque, em geral, são indivíduos que se sentem absolutamente inseguros, têm uma autoestima muito baixa e se sentem incapazes de fazer ou de escolher qualquer coisa. A tomada de decisão por parte dessas pessoas, ela também é muito pequena, é muito limitada. Então, normalmente são pessoas que acabam colando num outro e vamos combinar que elas sendo dessa forma, você imagina a gente andou vendo, por exemplo, as personalidades narcisistas, né, que precisam, Nossa, exemplo, nossa. Isso serem, aí é um imã, né? que elas sempre querem ser super valorizadas, são caçadores de admiração, né? Então você imagina uma personalidade dependente que se acha pouco, se acha impotente diante da vida. Então a tendência é ela ficar extremamente, é, enfim, se sentindo acolhida até por uma Sim, sim. personalidade narcisista, por mais que ela possa ser nociva muitas vezes. Sim, Então são sim. pessoas assim que por conta disso, por conta dessa insegurança muito grande, por conta dessa dificuldade realmente extrema de tomar decisões e de se sentirem potentes em alguma coisa, elas vão grudar e vão então, o que que acontece? Aí é um outro traço muito importante. Elas vão ser muito submissas, né? Vão ser extremamente submissas. A gente andou falando desse filme que a gente recomenda muito didaticamente para o pessoal que está afim de explorar mais o assunto, chamado Uhum. Grandes Olhos. Pelo menos no Brasil Uhum. chegou aqui como Uhum. Grandes Olhos. É Da aquela pintora. história da pintora americana que casou com uma personalidade antissocial, narcisista, e que ela ficou pintando 10 anos. É um filme biográfico, né? Sim, Então ela sim. ficou 10 anos pintando num quartinho escondida e o marido, então, à época, assinava as obras dela. Então, tamanho traço de submissão. E ele fazia Sim. questão o tempo todo, isso é uma outra questão também dessas personalidades, é que elas podem sofrer muita humilhação por conta de Nossa. serem assim tão submissas, tão inseguras, elas também podem com frequência serem muito humilhadas. Humilhadas em relacionamentos, em ambientes de trabalho, podem sofrer, ficam muito mais propensas aí, contrário do grupo B, que é extremamente predador, aqui a gente Uhum. tem uma presa, né? Uma pessoa que fica com uma vulnerabilidade muito maior para ser uma presa dessas personalidades mais predadoras, porque justamente elas são muito submissas e podem ser abusadas, abusadas moralmente, né, sexualmente, podem ser vítimas de violências de todo tipo. E elas vão ter muita dificuldade de poder realmente expressar a contrariedade delas enfim, de alguma maneira reagir no bom sentido a essa situação de opressão
e de violência. Mas, assim, também são pessoas que podem ser muito incômodas para quem convive com elas, porque como elas não conseguem tomar nenhuma decisão, você imagina também conviver com alguém que para cada micro coisa que vai escolher, que vai usar, que vai fazer, ela pergunta, está sempre na dúvida. A dúvida é uma questão incessante, porque ela não consegue tomar decisão sozinha. Sim, Então, sim. acaba sendo um problema também muito grande, né? Para quem convive, porque a pessoa acaba ficando também, às vezes, muito chata também Claro, nesse claro. Não, processo. e eu imagino que, claro, a gente não tem muito essa questão, a patologia, ela é algo que exagera, né? Ela é algo que extrapola. Então, assim, esse caso da dependência é algo que faz com que você sugue a outra pessoa e, de certa forma, sofra também, né? Mas a gente vê, assim, gestores, por exemplo, que são extremamente impetuosos no ambiente de trabalho, mas quando entram em contato com o seu cônjuge ou coisa desse tipo, eles ficam extremamente submissos. E às vezes é até engraçado de perceber, porque eles não percebem isso. Mas quem olha diz, nossa, olha lá, no trabalho ele é todo metido, né? E aqui ele é encolhidinho, ele tá encolhidinho com o seu cônjuge, ele fala que nem um bebezinho, né? Claro que eu acho que não chega a ser essa patologia, mas veja que se a gente já consegue perceber um ambiente assim, tão sutil, e fica imaginando numa patologia, né? Que é algo mais expressivo ainda, né? Como deve ser. Exatamente. Então, eu acho que essa questão, existe isso, né? Nos transtornos de personalidade, muitas vezes as pessoas são de um determinado jeito em algumas áreas, aí naquela área específica é onde a gente vai ver o traço dela. Então, por exemplo, às vezes a pessoa trabalha muito bem, né? Como você está falando, cheio de poder, de potência e tal. E às vezes num outro campo da vida dela, de relacionamento, ela é completamente, às vezes assim, patológica É naquele incrível, né? campo. Então não é uma coisa assim que a pessoa é assim o tempo todo em todas as esferas. Às vezes é numa Uhum. esfera mais específica que as garras dessa pessoa vão sair mais para fora também. Então, Sim, isso sim, é sim, algo sim. bastante interessante, né? Sim, Então, sim. no caso das personalidades dependentes, eu acho que assim, uma grande questão é o quanto. Porque até para quem está do lado, mesmo um narcisista ali, que se vangloria, que pode abusar, porque como essas pessoas elas têm uma, digamos assim, um limiar muito maior para se incomodar com as humilhações alheias, Uhum, né? uhum, Mas uhum. até a pessoa que está humilhando, ela pode às vezes não aguentar uma pessoa tão assim é, anulada, porque costumam ser pessoas absolutamente anuladas, assim, elas ficam descaracterizadas, elas vão assumir a personalidade do outro, elas vão viver para dar conta do outro. Nossa. É como se você desse a sua vida ficando em segundo lugar. Praticamente isso. A sua vida fica, não é nem em segundo, ela fica em último lugar. E nem existe muito essa concepção de sua vida, né? Nesse caso, Uhum. a pessoa ela passa a viver exclusivamente a vida do outro, porque Nossa, ela não nossa. consegue se imaginar vivendo sozinha, porque ela não sente que tem potência para Entendi, viver de maneira entendi. autônoma, para viver de forma sozinha. Ela se sente insegura, ela só consegue realmente viver é, grudada na potência do outro. E é ali que ela vai desfrutar o prazer, através do outro, porque ela própria não consegue ter uma individualidade, ela não E, consegue ter uma e, independência. professor, e quando essa outra pessoa falta, o que acontece? Ela substitui o mais rápido possível por outra. Nossa.
ela vai Nossa. grudar rapidamente em outra. Ela tem que. É um negócio assim impressionante, porque o mais importante é estar grudado em alguém. Uhum. Essa ideia de viver de forma independente, autônoma, descolada, Não é com ela. com seus próprios recursos, não é com ela, porque ela não se sente capaz, né? A insegurança dela extrema, que nem sempre é tão aparente. Tudo isso a gente vai conhecer melhor na intimidade. Às Uhum. vezes você não consegue ver isso de uma maneira tão aparente. Você pode ver, por exemplo, um casal que vive super bem, mas aí você começa a ver uns pontos estranhos. Por exemplo, Uhum. é, a pessoa, depois que ela casou, ela nunca mais teve contato com nenhuma pessoa das referências antigas dela. Ela Uhum. não se dá com as pessoas mais que ela, né, se dava Uhum. antes. Uhum. Várias atividades que ela podia fazer antes, assim, algumas atividades ela deixa de fazer porque ela passa a viver a vida do outro. Então, ela vai se relacionar com os amigos daquela pessoa, ela vai se relacionar com as atividades que aquela pessoa gosta, ela vai viver em função daquela pessoa. Então, ela fica bem. Aquele personagem, lembra? O Woody Allen, o Zelig, aquele que Uhum. vai fazendo uma metamorfose em função do relacionamento que está. Então, se o relacionamento é X, ela vai assumir as características daquele relacionamento X. Se muda de Nossa. relacionamento, ela vai assumir mais as características do outro relacionamento. Tudo para poder ficar ali grudadinha, protegida, segura. Mas muitas vezes ela sofre humilhações dentro dessa relação. Porque, Entendi. como ela é muito carente, são pessoas extremamente. Às vezes não de uma maneira tão manifesta, mas acaba sendo, né? Então, muitas vezes a pessoa que está na relação de controle de poder, ela humilha e a pessoa que está dizendo, eu acho que você passou muito rápido que conhece uma pessoa assim. A gente acaba É. conhecendo pessoas assim, não é tão incomum, né? Sim, sim, sim. E então a pessoa acaba realmente, pela total carência e insegurança, ela vai fazer tudo que o outro quer e de uma maneira muito, que a gente chama em psiquiatria, muito egocintônica. Quer dizer, aí é que vem o problema. Egocintônica por quê? Porque tem egocintônica e egodistônica. Uhum. Egocintônica é quando você não tem conflito com aquilo, você se sente Uhum. absolutamente Realizado. adaptado para você. É Isso é normal isso. normal, isso é legal, Nossa. isso é tranquilo. Você pode ter uma ou outra dor em relação a isso, mas você acha que tá Importante. ok. Então, para a pessoa é assim mesmo. E se ela sofrer uma humilhação, um ataque, ela vai dar um jeito de tapar o sol com a peneira, coitadinho. E às vezes tem violência doméstica nessa história, a gente vê pessoas sofrendo violência mesmo, assim, Uhum. não é só Uhum. abuso sexual, violência física e que vão tentar cobertar e tal, é, por essa característica, muitas vezes, de ser uma personalidade dependente, altamente submissa. Mas no fundo ela acaba buscando uma explicação que justifique esse comportamento. Exatamente. Para ela se manter naquele estado. Porque isso acontece com a vida da gente o tempo inteiro. O que eu venho percebendo durante a nossa conversa, a todas as lives que a gente já fez, foi que existe fronteiras que você tem que proteger, né, dentro da sua personalidade, as quais você avança um pouco, recua um pouco e você vai aprendendo com a dor e prazer como você deve ser e o que te faz melhor em ser. E assim sendo, você tendo a sua personalidade, a personalidade no sentido de que eu digo você tem que ter a sua própria personalidade, não é que você vai ter uma personalidade diferente das que a gente venha falando, mas que elas transitam em todas e não desagrade ninguém nem a você mesmo, né? Porque a própria questão da dependência ela se torna a certo ponto inevitável em certo estágio, né? Em certo nível, quando você obviamente decide que agora você vai partilhar a sua vida com alguém. Então, quer dizer, você sai de uma situação, por exemplo, de solteiro para casado,
É claro que você vai conviver menos com os amigos solteiros, porque a sua vida é outra. Você vai buscar num relacionamento prazeres que você não tinha quando era solteiro, e em todo estágio da sua vida, na verdade, você tem prazer e desprazer, né? A vida não é só ganho. Mas o que a professora está apresentando na questão do dependente é o total desvínculo com uma vida para que você assuma outra personalidade que melhor se adeque àquele momento específico para aquela pessoa específica, né? Então é algo extremamente difícil, pesado e estressante também para quem vive essa situação, principalmente para quem a certo ponto toma consciência de uma humilhação ou toma consciência de uma agressão, né? E toma consciência de que está vivendo ali um relacionamento que não é saudável, né? Que o que a gente costuma dizer é um relacionamento tóxico, né? É um relacionamento abusivo, exatamente. É sempre bom lembrar isso que você está falando, porque uma personalidade, quando ela é mais saudável, né? Quando ela é mais madura, digamos assim, é uma personalidade que ela é uma, no caso, a pessoa que tem essa personalidade, ela é um bom negociador em termos Uhum. do seu desejo, porque a gente tem instinto, a gente tem Sim, desejo, né? A gente, sim. você então que estuda muito essa parte, né? A gente vem aí, vem também dos animais, né? Claro, Enfim, a claro, gente claro. até vê criancinha pequena, né? Então a gente tem questões ligadas a desejo e instinto muito intensas, mas tem Claro. também aquilo que a gente vai introjetando ao longo da vida, em termos do pode, não pode, em termos das expectativas sociais, né? Isso Que a começa própria questão do id e superego também, né? é bem Que tem muito isso. disso, né? É bem isso, assim, o id teria a ver com esses instintos, com esses desejos, assim, mais íntimos, e o superego tem a ver com essas exigências do mundo externo, né? Então vai Sim, começar com pai, mãe, e depois a gente vai se relacionando na vida e começa a ter um monte de limite. Isso sim, pode, isso não pode, isso fere outra pessoa, isso não fere, isso é respeita, sim, não sim, respeita. Então, o que acontece? O bom é quando a gente negocia bem a sim. questão do id com o superego, com Exatamente. os desejos com as exigências. Porque aí o que acontece? Aí é que vem a ideia, quanto mais forte um ego, aí é o contrário daquela ideia de É o ego trip do equilíbrio. leigo. É Quanto mais mais equilibrado. forte, exatamente, quanto mais forte um ego, porque o ego negocia, ele é um negociador entre o id e o superego. Então, Sim, quanto mais estruturado um ego forte, mais você, de alguma maneira, vai conseguir não ser tão reprimido, né? E poder botar, né, para fora e poder realizar assim seus desejos sem mais culpa. íntimos, mas ao mesmo tempo sem atravessar tantos limites da lei, os limites da Claro, ordem, claro, os limites claro, das exigências sociais. Só que o que a claro. gente vê, e ao longo das personalidades a gente viu muito isso, é que, por exemplo, o grupo C já é o grupo negociador que fica no superego o tempo todo. Que se sente o Tudo culpado. Ele é sempre o culpado, ele é o merecedor, né? ele é sempre super autoexigente com ele, está sempre muito Uhum, preocupado com as expectativas externas, achando que nunca dá conta de nada e preocupado com as verdade. leis, moral e coisas externas. E muito pouco com seus desejos mais íntimos. Já, por exemplo, o Verdade. pessoal do grupo B É é o o id. pessoal que deixa o id muito mais solto e tem Claro. muito mais dificuldade com as questões da repressão que fazem parte da vida civilizada, da vida em Sim, sociedade. sim. Então, essa negociação, se a gente puder, porque a gente aprende tanta coisa que não serve na escola. É Sim. impressionante como a gente aprende tanta coisa que não serve e às vezes não aprende é, um ferramentas, né? Ou pelo menos não nos dão ferramentas que seriam maravilhosas para a gente poder viver melhor. Já desde Claro, claro, pequenininho, se claro, a gente claro. fosse entendendo o que é temperamento, e aí, quem sabe, se Nossa, a escola nossa, pudesse nossa, valorizar uma pessoa, por nossa, exemplo, com temperamento, muita exposição a risco, muito agitado, nossa.
muito Nossa. impulsivo, manda para esporte, sabe? Manda Claro, para. claro, claro. Vai orientando as pessoas de acordo com as tendências básicas, né? Então, Não, isso seria e é o que a gente vinha maravilhoso. falando, ao menos numa graduação, você ter uma disciplina sobre psicologia, né, sobre algo que demonstre isso. Em pós-graduação, por exemplo, para quem faz gestão, que é a área que eu iniciei, né, para quem faz administração, para quem faz gestão, nossa, o que a gente vem falando aqui é um material que vale ouro, porque eles não têm contato com esse tipo de assunto nunca. Então eles tratam todo mundo por indicadores. O ser É, humano parece um grande painel de indicadores. Eu trabalhei com isso a minha vida inteira, mas a gente começa a perceber que processos são muito bem trabalhados com indicadores. Pessoas são difíceis de trabalhar com indicadores finais, porque você tem drivers que são que estão fora do nosso poder de ação, sabe? Então, assim, a gente pode fazer muito pelo ambiente. Então, você constrói uma atmosfera X aos quais as pessoas reagem de determinada forma. Então, se você quer performance, você tem que ter um ambiente voltado à performance e não pedir performance. Né? Então, assim, é tão frágil esse tipo de é. conhecimento, né, que eu acho que deveria de ser abordado isso em tantos locais, né? Eu acho que sim, acho que são é um autoconhecimento, eu acho muito profundo, e com É verdade, ó. ferramentas O Israel tá falando. importantes, né? Com ferramentas, porque você também vai vendo que as pessoas, às vezes, elas não são assim por causa de você, ou é só com você. Claro, Elas são claro, assim porque elas são assim. E quando você claro, tem melhor claro. noção das características, você consegue também direcionar as pessoas para lugares, para funções. Por exemplo, uma pessoa, como a gente estava falando, com características de personalidade dependente, ela não dê funções de liderança para ela. Claro, Primeiro, é bem claro, capaz claro. de ela não aceitar. É, o Israel aqui só se dão conta nos divãs. É isso aí. Então, mas a questão é essa: como os divãs, cada vez mais a gente sabe que as pessoas têm questões financeiras, têm questões de tempo, não é todo mundo que vai poder fazer análise, Claro, né? claro, Eu, por claro, formação, por necessidade, naturalmente, eu fiz muitos anos. claro, Mas a claro, verdade é que nem todo mundo pode fazer. O tempo hoje claro, suga a gente, quando vê, claro. o tempo passou. Então, às vezes, é importante a gente ter essas ferramentas é, de psicologia, eu diria até também cognitiva, né? Para a gente poder, de alguma maneira, ir se virando, né? Também eu acho que pode ser um instrumental muito válido. Então, é isso que eu estou falando. Por exemplo, personalidade dependente não dê tarefa de liderança, porque ela não vai conseguir, ela não vai, de forma alguma, estabelecer ali as metas necessárias para uma função de líder, por exemplo. É impossível isso, Mas eu porque tô ela falando que está são sempre. tarefas que envolvem detalhamento, sistemas de qualidade, elas podem se dar melhor, talvez. Podem se Que tem dar. muitas regras, né? Que tem que cumprir muitas regras. Elas são pessoas, por exemplo, para quando você tem tarefas que exigem realmente muita dedicação, Uhum. e, Concentração. e às vezes até em ambientes até com pessoas extremamente autoritárias e difíceis, Ah, elas são claro, boas para claro, fluir por aí. Então a gente claro. vai tentando dar jeitos, né? Ótimo, ótimo, claro, claro. E, E prof, não, fale, fale, fale. não, não, eu imaginei que você ia perguntar do obsessivo-compulsiva, né? Sim, sim, daqui a pouco sim. Posso introduzir o assunto? Não, pode ficar. Você que coordena, eu estou aqui Não, só. não é que Você é a o gente chegou na coordenador. metade. É que a gente chegou na metade já. Eu vou coordenando mais ou menos pelo nosso tempo. Eu estou disponibilizando mais ou menos 30 minutos para cada um. E se sobrar um tempinho, a gente chamar em alguma pergunta que eu tenho aqui também. Então vamos falar um pouquinho sobre os Tá, obsessivos compulsivos para a gente fechar o tópico de hoje e aí a gente parte para vamos. algumas perguntinhas? Bacana. Vamos. Então, as personalidades obsessivo-compulsivas.
elas são, assim, um traço, eu diria assim, fundamental é o perfeccionismo rígido. Uhum. O que quer dizer isso, né? Todo mundo pode ser mais ou menos perfeccionista, mas no caso da personalidade obsessivo-compulsiva, ela é extremamente perfeccionista, ela se preocupa exageradamente com detalhes, com regras, com formas. E, principalmente, ela tem permanentemente uma sensação de que tudo que ela faz não está suficientemente bom. Tem aquele Nossa. funcionário que pode sair meia-noite do escritório, sei lá da onde, porque ele fica ali extremamente repetindo muitas vezes as tarefas e tudo, porque é, isso é uma questão assim que é uma sobrecarga para a pessoa que tem isso, porque nada é suficientemente bom em geral do que ela faz também, tá? Claro. Mas o problema, e aí ela é uma pessoa, em geral, extremamente metódica, né? Por conta disso. A gente ouvindo assim, a gente vai dizer, não, um pouco disso é excelente, né? Inclusive, Sim, claro, claro, são claro. personalidades hoje que são até muito valorizadas. Por exemplo, no meio corporativo, você imagina, né? Você que trabalha muito com isso, elas ficam sendo extremamente valorizadas. Imagina aquele funcionário que vai trabalhar além do tempo, que vai passar o final de semana dedicado àquilo, tentando fazer o melhor do melhor do melhor, que nunca tá bom, mas vai ficar ali super, hiper, mega dedicado àquilo. Sim. Então, Não, antigamente tinha uma piada que fazia assim, a pessoa perguntava assim, fale o que você tem de bom, aí a pessoa falava várias coisas, o que você tem de negativo? Ah, acho que sou extremamente perfeccionista, né? Do tipo assim, ela não falava defeito nenhum numa entrevista de emprego, mas quando falava sobre um defeito, eu sou um defeito seu, acho que eu sou perfeccionista demais, né? na Porque, verdade, é um ótimo defeito para ser falado, porque é claro, o que a empresa mais quer, né? Então, é claro, claro. exatamente, é uma boa tática falar isso. Mas é demais. Mas só que assim, são pessoas também que às vezes são insuportáveis. E por que elas são insuportáveis? Porque elas podem ser impiedosas e muito cobrativas. A cobrança é uma palavra-chave. Elas podem cobrar muito de si mesmas, mas podem também cobrar impiedosamente dos outros, de quem está perto. Uhum, uhum, Então, uhum. elas também ficam ali em cima da pessoa que está perto, cobrando, e nada do que o outro faz tá bom. Você imagina você conviver com uma pessoa na sua relação, sei lá, de vida, ou de trabalho, você tem um chefe, e que você faz, e nunca nada é suficientemente bom. Tá Não, sempre cobrando. já passei diversas empresas que eu já passei por trabalho, e agora a gente encontra todas essas personalidades nas empresas que a gente passa, né? É difícil você não passar por uma empresa onde você não tenha patologias de personalidade, né? Mas o obsessivo compulsivo, ele me vem muito à memória aqueles colaboradores que, quando eles recebem demandas, eles checam tudo que os outros fizeram para entregar para eles, ou seja, eles checam todos os processos que foram feitos antes e a maneira como eles entregam. Então, assim, na verdade, eles acabam se tornando extremamente improdutivos, porque eles não conseguem dar conta de tudo e eles estão sempre estressados, porque eles estão sempre acumulando trabalho, não conseguem dar demanda, não são vistos como produtivos. Porém, eles fazem com excelência o trabalho, mas eles não têm performance. Que coisa incrível isso, né? É interessante isso, é bem legal isso que você falou, porque é por aí mesmo a coisa. Uma coisa importante também, assim, no padrão obsessivo-compulsivo, é que são pessoas, em geral, muito preocupadas também com formalidades. São mais Uhum. formais. A gente vê isso nas descrições, assim, nas pesquisas estatísticas, são pessoas é, bem mais formais, são pessoas que não usam, por exemplo, gíria com frequência, tem uma conversa muito mais assim formal, sabe? Não que seja necessariamente, às vezes a pessoa tem esse padrão e não tem isso, Aham. mas podem ser chamados, assim como eles são extremamente preocupados com valores morais, com os valores assim
morais também, podem ser também chamados de pessoas muito caretas, muito conservadoras também, porque Uhum. na forma de se vestir, muitas vezes, Uhum. assim, Uhum. são Uhum. pessoas que adoram rotina, adoram Uhum. planilhas, adoram cronogramas e muitas vezes até e tem uma coisa de uma tendência a serem workaholic, naturalmente, e terem muita dificuldade com prazer e com lazer. Até o Nossa. lazer costumam ser, muitas vezes vão para os mesmos lugares e aí vão nos mesmos restaurantes fazer os mesmos passeios, porque não gostam de novidade, não gostam de mudança, gostam daquilo que é absolutamente já o conhecido, porque o conhecido é previsível. Logo, Claro, são claro. pessoas hipersensíveis, com limiar super pequeno para suportar um imprevisto. São pessoas que querem ter controle total com previsibilidade. A Valéria está perguntando aqui se Se tem tem relação com as relação com. compulsões. Isso, Valéria, a gente tem uma diferença, né, do toque, da personalidade obsessivo-compulsiva, que é sempre assim, desde sempre, como a gente E tem o visto, transtorno. do transtorno obsessivo-compulsivo, né? Uhum. Porque Uhum. do transtorno obsessivo-compulsivo você tem um padrão persistente de obsessões e ou compulsões também, Uhum. né? É um Uhum. padrão persistente disso. Então, é muito comum personalidades obsessivo-compulsivas também estarem associadas, em termos de comorbidade, com transtorno obsessivo-compulsivo, tá? Que Aham. aí, Uhum. inclusive, é mais, apesar de ser muito difícil medicar, mas é mais fácil até medicar do que a personalidade, que a gente já viu que medicar a personalidade é muito difícil, né? Ter Não, um, e é ter um inclusive, tratamento. claro, e é inclusive uma pergunta que eu tinha aqui. Qual a diferença entre transtorno, síndrome e patologia? Basicamente, assim, né, pela classificação atual, o transtorno você tem ali um conjunto de sinais, de sintomas, que eles já estão absolutamente estabelecidos e que vão gerar um determinado diagnóstico, e é justamente esses transtornos mentais e comportamentais que eles estão tipificados nas classificações internacionais de doença que a gente tem hoje vigente. Síndrome já é assim um conjunto de sinais e sintomas que elas podem ser, digamos, de várias doenças. Ah, Várias ok. doenças podem ter vários transtornos podem compartilhar uma mesma síndrome, né? Ah, ok, Então, ok. então isso é uma questão importante. E, naturalmente, a patologia, que já vem discussões filosóficas muito grandes, às vezes muito difícil a gente fazer a diferença do normal e do patológico, mas o patológico ele sempre vai ser traduzido em algo que causa sofrimento, que causa extremo mal-estar. Não é um sofrimento do dia a dia, a gente pode entrar nele, sair dele, isso é Claro. normal. Mas às vezes é um sofrimento mais contínuo, devido a determinados sintomas, e que, consequentemente, vão atrapalhar muito a vida da pessoa ou das pessoas que cercam elas também, né? Ou funções específicas. A patologia costuma ser muito disfuncional também Entendi. na vida de um Entendi. indivíduo. Mais ou Entendi. menos isso, né? Aham. Sabe que é extremamente interessante esse tipo de questão, porque antes, muito antes, obviamente, de a gente conversar sobre isso, eu já vinha estudando sobre esse tipo de assuntos e tal, eu sempre me interessei muito nisso, né, sobre os livros e tal. E o meu filho, quando ele tinha uns 5 aninhos de idade, ele não brincava no quarto dele, que era para não mexer nos brinquedos, porque ele tinha deixado tudo numa ordem específica. E os amiguinhos iam na casa dele e ele não brincava no quarto, ele brincava na sala, que é para não estragar o quarto. Ok, quando ele arrumava a cama sempre retinha, assim, a cama dele era perfeita. E uma vez ele estava brincando no shopping center, e aí a gente estava numa loja de roupas, ele estava brincando numa loja de sapatos, corria para lá, corria para cá e ficava observando aqueles sapatos ali, que causavam um mal-estar nele, mas ele continuava brincando. Certo momento ele parou e organizou todos os sapatos que estavam assim, pesadinhos na prateleira, e colocou um do ladinho do outro e continuou brincando. Aí a gente percebeu que ali tinha alguma coisa errada. Um dia eu fui brincar com aquelas pistolinhas que atira dardinhos no quarto dele, e aí ele atirava na mão. E eu disse, cara, não faz assim.
faz assim, ó, tá vendo aqueles teus bonequinhos lá? Aí eu atirei no bonequinho e caiu os bonequinhos e ele fez assim, não, pai, não, não. E foi lá e arrumou os bonequinhos. A gente começou a perceber que ele tinha um pouco isso, sabe? E isso fazia com que ele sofresse. A gente levou ele numa terapia e a gente tratou isso, a gente bagunçava as coisas quando ele estava brincando, e aí ele ficava bravo. Agora ele já está bem melhor em relação a isso. Mas a gente percebe nele, ele é gêmeo com a menina, ele é mais detalhista, ele é mais centradinho, ele cumpre as regras mais fáceis, os trabalhos escolares dele são mais ajustados, mas ele perdeu a sofrência, vamos dizer assim. Ele não sofre Isso. mais com isso, né? Ele já absorve melhor, mas assim, como é importante também, eu não sei se encaixa ou não, mas é importante perceber esses desvios a tempo, sabe? E os próprios pais já observarem essas dissonâncias e ajustarem, de certa forma, né? Contribuírem para esse ajuste logo no início, até para a própria neuroplasticidade e a adequação na vida de uma criança, para que depois ela tenha esse ajuste mais facilitado. Que você pode me dizer disso, professor? Nossa, você disse tudo. Eu acho que você teve, vocês tiveram aí uma sensibilidade muito legal de perceber isso já precocemente, entender que isso já era um excesso que produzia já um nível de sofrimento e já começaram a fazer um trabalho específico para isso ser diminuído, embora já tenha aí uma natureza também, né? Sim, é isso, é aí que eu Né? queria chegar, né? Ele já nasceu assim e a menina já nasceu mais descolada, sabe? Se eu pudesse citar os dois, eu acho que ele seria um obsessivo compulsivo e ela seria uma histriônica, sabe? Porque ela é mais despachada. Mas só que eles são assim desde criança, claro. Mas a gente nunca permite que isso extrapole a condição do sofrimento, né? Então que eles convivam com essa personalidade que, enfim, é de cada um, né? Não, Mas, visualmente, exatamente. já crianças, né? Exatamente. Então a gente já vê que foi toda a discussão lá no início das nossas lives do Uhum, temperamento, que é isso que a gente já. Você vê, são gêmeos, né? São uhum. gêmeos monozigóticos ou dizigóticos, eles? Não, não, eles são diferentes, né? Você deve ser. Sim, mas a gente percebe que gêmeos, em geral, podem ser também essas naturezas já muito diferentes, É, temperamentos muito diferentes, e é muito legal quando a gente já precocemente vai olhando para essas tendências para começar a colocar também as crianças em situações que tenham mais a ver com aquilo que elas precisam por natureza, claro, claro, claro. né? Então, talvez a sua filha vai adorar fazer aula de teatro, de dança, Ah, certamente, certamente. vai adorar fazer essas aulinhas. Talvez o teu filho goste de fazer, por exemplo, sei lá, aula de Violão, música, música, violão, exatamente, entendeu? Então a gente já claro, fica de claro. olho para poder apertar o botão da tendência ali, mas já fluindo para aquilo que pode dar de melhor em função daquela natureza e Exatamente. daquela tendência. Exatamente. Não, inclusive é uma coisa interessante que aqui em Portugal eles têm universidades mais voltadas a artes, universidades mais voltadas a exatas, né? Então, assim, também é uma das coisas que nos trouxe bastante para cá, que é a própria questão da seleção, né? Colocar eles. Então, se a menina quer fazer artes, então ela vai viver isso, ela vai morar na Itália, ela vai morar em algum lugar assim onde tem a arte mais florescida, né? Então, assim, dar a possibilidade de realmente eles terem as oportunidades que a sua personalidade busca, né? É, Uma coisa é você ser feliz com o que você faz e outra coisa é você fazer o que lhe faz feliz, né? Então eu acho que isso isso é maravilhoso. Quando a gente tem a é, chance de poder realmente fazer aquilo que tem a ver com a nossa natureza, é maravilhoso, né? Porque é terrível, né? É um sofrimento muito grande a pessoa ter que passar a vida inteira lidando com uma forma de vida, seja com trabalho, ou até tipo de relacionamento
que não tem nada a ver com a natureza dela, né? Então, isso gera um nível de sofrimento, de desgaste muito grande. Então, é bem bacana, assim, que aí em Portugal tem essa valorização, né? Aqui no Brasil, a gente é um país mais novo, né? Um pouco mais... digamos, eu sempre digo, né, para não ficar entrando em questões assim mais, no mínimo nós somos mais imaturos, né? Eu Existe acho que uma sim. Eu acho que sim. imaturidade muito grande aqui. Não, Então, eu até acho que essa é a mesma palavra certa, professora, imaturidade, porque ela foge outras questões que as pessoas culpam, né? Que é economia, política, enfim. Porque a gente percebe o brasileiro, quando desloca para a Europa, se molda muito bem aqui. Então, quer dizer, ele não é alguém não capaz. Ele é alguém que encontra dificuldades na estrutura social como um todo, uma estrutura social menos madura. Porque quando a é, gente encontra uma estrutura social que oportuniza esse tipo de elemento, né, a gente percebe que isso avançou passos à frente, obviamente. Então, quer dizer, você pode ter a maior liberdade, né? E por fim, maior liberdade emocional, inclusive, né? exatamente. Então, é isso que a gente também veio falando ao longo das lives, né? Eu acho que é super importante a gente entender que a gente tem alguma coisa que a gente traz, que é herdado Claro. geneticamente, uma predisposição a reagir de determinadas formas, uma natureza, mas o ambiente, ele é fundamental para Imprescindível. moldar o nosso caráter e para moldar finalmente a nossa personalidade também, né? Então, É. o ambiente ele é de fundamental importância. Então, dependendo do ambiente que você está, você vai expressar muito mais uma ou outra faceta sua, né? Claro que a gente fala do Brasil com essas características da Claro, claro. imaturidade e tal, mas por outro lado também a gente tem um campo que eu acho aqui justamente por ser um país mais novo, também tem um campo para o novo, para as Certamente. oportunidades e Certamente. para a criatividade, né? Existe muita mistura aqui, Certamente. são misturas de todos os tipos. E tudo isso, as etnias, então tem muita coisa aqui que é um potencial gigantesco para a gente fazer assim muita coisa bacana também, né? Tem muito espaço É. para isso, Não, né? e é um povo que absorve muito bem isso. Né? Eu acho que por essa contingência de pessoas, de misturas, ele também absorve muito mais essa É, questão do novo, essa questão do conhecimento novo, da aplicação nova. Né? Aqui na é. Europa a gente percebe essa restrição um pouco maior. Você tem que provar muito mais por A mais B, a pessoa tem que se convencer muito mais, tudo demora muito mais para sair do modelo clássico para você aventurar um novo mar, sabe? O brasileiro, quando ele chega aqui, ele já é muito mais inovativo. O brasileiro é muito mais criativo por natureza, exatamente porque ele aceita esse tipo de relação. Ele aceita os vieses diferentes, né? Ele aceita enxergar modelos por outras perspectivas, né? Isso E isso isso é maravilhoso eu também. acho que você está falando muito de flexibilidade. Agora, a única questão é que realmente, em termos de cultura, é, a cultura das lideranças aqui, institucionais, políticas, ela ficou, É, digamos assim, permeada com muitos traços patológicos do grupo B, que a é gente verdade. viu da Perfeito, desonestidade, da perfeito, manipulação, da perfeito. mentira, da falta de empatia, de consideração com o próximo, né? Com a ausência de culpa, de remorso, tudo isso são características do grupo B. Então, infelizmente, as nossas lideranças, de uma maneira geral, elas vêm num padrão de cultura, de muita valorização desses traços patológicos do grupo B, que vai ter a ver com tirar vantagem, vai ter a ver com se dar bem em detrimento da cooperatividade, do social, do bem comum. Então é algo que eu não sei aí quantas gerações a gente precisa para amadurecer isso, se amadurece, mas a gente vai fazendo o que pode, vamos fazendo aqui a nossa parte, né? E fazendo o que é possível.
E estamos fazendo, né, professora? É Então, isso. eu acho que para gente finalizar aqui, que a gente agora já tem acho que um minutinho, eu gostaria de dar um recado aos gestores, gostaria de dar um recado aos pais, que você pode levar, sim, esses conceitos todos que a gente está trabalhando aqui, lá, aqui. Se você está assistindo agora pelo YouTube, você tem lá todos os vídeos que a gente vem gravando até agora, assista um por um, mas não assista dentro daquela visão da medicina, dentro daquela visão da psicologia ou da psiquiatria. Assista como você pode, entendendo esse assunto, entendendo essa ciência, trazer benefícios ao seu negócio, trazer benefícios à sua estrutura de colaboradores, ao seu processo de contratação, ao seu processo de feedback dentro das empresas, ao seu processo de busca de performance, ao seu processo de busca de análise de processos, de descrição de cargos, de avaliação 360 graus. Então, quer dizer, como você pode utilizar melhor as pessoas dentro da sua empresa, como minimizar preconceitos, como entender melhor a personalidade de cada um e aproveitar o que cada pessoa tem de melhor. E se você é pai, observe seu filho. O amor, eu entendo que amar alguém é observar alguém, sabe? É procurar melhorar essa pessoa ou trazer recursos que você faça com que essa pessoa se torne alguém melhor. A sociedade precisa de pessoas melhores. A sociedade está patologicamente doente e nós temos que consertar isso, professora. E eu acho que essas lives que a gente vem fazendo, elas são extremamente esclarecedoras nesse sentido. Então eu gostaria que a senhora desse o seu tchauzinho de hoje e semana que vem a gente vai trabalhar com múltiplas personalidades. Eu acho que é um assunto que é maravilhoso também. E a gente vai se ver na semana que vem. Pode dar o teu tchauzinho. Não, Desde já eu já agradeço, professora, a participação como novamente. sempre, estou agradecendo aqui você. É sempre ótimo, né? O tempo passa rápido aqui. Nossa. Passa rápido entre uma live e outra. E eu acho que é isso aí, tudo que você falou. Eu acho que a gente precisa realmente oferecer instrumental, conhecimento, ferramenta. E eu acho que o grande pulo do gato para a gente, como sociedade, como planeta, como mundo, é passar... A grande revolução é sair do egocentrismo e entrar mais no altruísmo, né? A revolução empática, que é esse mundo maravilhoso de poder olhar o outro e as necessidades do outro. A gente pensa que é chato, né? Ai, que saco! Mas pode ser algo maravilhoso. Extremamente engrandecedor, extremamente recompensador. Queria agradecer, como sempre, e dar tchau aqui para todos e até semana que vem também. Beleza, prof. Muito obrigado, então. Semana que vem trabalharemos com múltiplas personalidades, é isso? Isso aí, maravilha. Legal. Tchau, professora. Muito obrigado. Ótima semana, ótimo final de semana. Tchau, tchau. E até mais. Tchau, tchau. Até mais.